E eu tô muito feliz de quem tá aqui, porque na verdade essa não é uma palestrinha. Na verdade, como eu disse lá no meu cartaz, essa live é um spin-off da live mensal de julho, que eu fiz com a Ana Flávia Garcia, que é atriz, sobre arte e política, né? E para quem não viu, depois vai lá no meu IGTV assistir. É, e para quem não sabe o que eu tô falando, não tem nada a ver com partido político, tem a ver com a política que você exerce na sua vida todo dia. E a gente discutiu como a arte, né, se encaixa, como é que ela reflete os seus posicionamentos enquanto cidadãos e cidadãs. E aí essa live me fez pensar, na verdade, que a gente fala muito sobre essa coisa da, da busca da verdade na dança, né? O que, que é essa verdade na dança que a gente é tão exigido o tempo todo e eu nunca ouvi ninguém exatamente dando explicando de uma forma mais clara do que se trata, né? Obrigada, amiga. Foi muito boa, né? E passou muito rápido aquela live, assim. E, na verdade, essas lives que eu tô realizando, elas são mais introdutórias, né? Elas são, assim, trazendo os assuntos de forma introdutória, mais para refletir mesmo, né? Obviamente que para quem está aqui, eu já vou fazer um disclaimer, né? Que é um esclarecimento, né? Essa live não tem nada a ver com julgamento, não tem a ver com dizer o que é melhor, o que é pior. Dividir reflexões mesmo sobre várias coisas que eu já ouvi sobre esse assunto e, e ouvir vocês, né? Como eu disse, uma live interativa. Dessa vez não vai ter uma convidada, né? Na verdade, né, as pessoas que estão aqui, a gente já pode conversar com as pessoas que estão aqui para a gente dar prosseguimento, né? Que assim, eu nunca tinha parado para pensar com por muito tempo sobre o que significava essa verdade na dança, né? Eu tenho pensado muito agora recentemente sobre do que se trata e e aí eu me dei conta que na verdade as pessoas falam isso de uma forma muito vaga, mas nunca me disseram do que se trata isso, né? Então agora eu resolvi pensar com um pouco mais de calma e aí por conta dessas reflexões e por conta dessa live eu queria dividir com vocês essas reflexões. Para quem está aqui, né? O que que vocês, se vocês puderem me dizer do que se trata, o que que é essa verdade na dança que a gente tem que dançar? Quando você ouve isso, o que que significa? O que que passa na sua cabeça dançar a sua verdade? Para quem está aqui, para quem está aqui agora. Obviamente, quem chegar depois e assistir o gravado também pode comentar, né? Não tem problema. No Facebook, né? No Instagram não vai rolar mais. O pessoal no Facebook também pode escrever. O que quer dizer dançar nossa verdade? Eu queria ouvir mesmo. No final da live eu tenho assim uma conclusãozinha, mas que eu vou dividir também, que é a minha conclusão. Na verdade, essa busca da dança, na verdade, vem além da construção da bailarina, né? O Léo falou que pensa que é a forma de que se entrega no palco e de si mesmo. A Natália Trigo está dizendo que não gosta muito de usar essa expressão, que ela acha que ela virou clichê. É uma frase que acaba não dizendo nada. E eu concordo plenamente. E eu não sei se as pessoas falam isso. Que falam isso, na verdade, tem essa reflexão. Tem essa reflexão, ou seja, só uma reprodução mesmo de dançar a sua verdade, né? A Elaine Hollenberg está dizendo que acha que a verdade de uma pessoa é um conjunto de percepções sensitivas, lógicas, etc. A Juliana está dizendo que acha que existem verdades no plural. A Luciana Melquiades está dizendo que dançar o sentimento que pulsa, o que é mais ancestral. Penso nisso. Muito interessantes as respostas. É muito subjetivo e processual. É engraçado, eu tenho um pensamento bem mais prático. Eu não sei se é por causa da minha formação como cientista,
Mas quando eu penso nisso, eu coloco a minha lógica assim muito racional, muito da prática da coisa, né? E é isso que eu queria dividir com vocês, né? E ouvir mesmo. Porque a gente, enquanto professora, está orientando várias bailarinas de diversos níveis. E mesmo aquelas que nem pensam em se profissionalizar, se elas vão se profissionalizar, elas necessariamente elas vão, né, vão encarar isso em algum momento, essa pergunta, né? Esse questionamento vai ser levantado. Mas enquanto aluna, a gente começa a ouvir essas coisas, né? E não sabe exatamente o que significa, né? Também. A Ju falou que, como a Elaine disse, somos um conjunto de sensações, histórias, potências, defeitos, etc. Eu não sou porque eu sou ariana, eu não acredito em astrologia, Lu. Mas é engraçado, eu não sei por que eu tenho esse automático de pensar de uma forma muito prática. Ela, ariana e cientista. Então, na verdade, essa busca da verdade, eu acho que ela vem muito antes da construção da bailarina, porque como é que você vai construir uma bailarina, como é que você vai desenvolver um produto se você não tem nem autoconhecimento, você não tem nem claro para você, se você não tem o seu próprio menu de opções, né? Porque na verdade, se você não adianta você ter talento para alguma coisa, né? Você não adianta você ter talento se você não tem o background, a organização, se você não tem nem raciocínio se você não tem nem treinamento de organizar o que você sabe e você não tem nenhum raciocínio de como descobrir potencialidades. Então, você pode ter aquele instinto que é maravilhoso, mas se você não tiver um treinamento, uma organização, em algum momento esse produto aí vai cair no chão. Você vai ter um empurrão bom, mas você vai cair de cara no chão. O empurrão te ajudou, mas você não consegue se sustentar. Então, é, exatamente, Ju, concordo. Então, eu acho que essa busca da verdade ela vem antes da construção do produto, do desenvolvimento do produto. Então, por exemplo, quem trabalha com desenvolvimento, direção artística, por exemplo, como a Elaine, e várias outras profissionais também fazem direcionamento de outros profissionais, né? A gente está pensando sim de uma forma bem mais imediata, de que produto é esse que você quer vender, porque a gente não vai falar aqui sobre amor. Né? Essa live não é sobre. Eu não vou falar que essa busca da verdade envolve um amor e eu vou dançar o amor que eu sinto pela dança. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de pensando assim: você é uma profissional, você depende disso, você tem que pagar suas contas, você tem que ganhar um dinheiro e como você vai se sustentar ao longo dos anos. A não ser que você queira trabalhar com isso por um ano, dois, três e acabou, né? Mas a questão é como você vai sustentar ao longo dos anos. E novamente, eu não vim aqui julgar as escolhas, eu só vim trazer as ideias, tá? Então, a construção da bailarina, né, por exemplo, passa por que tipo de figurino eu vou usar, que tipo de música eu vou dançar, que tipo de o book que a gente vai fazer, né? Com quem que eu vou fazer, como eu vou fazer esse book, que assuntos você vai vender, que são a sua especialidade, digamos assim, o que você vai vender, o que é o seu diferencial, como você faz o cartaz, porque a gente está na época das mídias sociais, então como você organiza suas mídias sociais, como tá o seu Facebook, como tá o seu Instagram. Então essa coisa do produto que eu tô falando, né? Isso para mim vem depois dessa busca da verdade. A construção dessa bailarina, ela vai vir depois que essa verdade ficar mais clara para você. E, obviamente, todos nós estamos nesse processo. É claro que vão ter bailarinas que estão muito mais avançadas, ou por experiência, por tempo de estrada mesmo. Não é disso, assim, a gente vai ter sempre vários níveis, né, de produtos mais aperfeiçoados que outros. Né? Não é isso que eu tô falando. Todo mundo tá o tempo inteiro fazendo isso. Mas a gente tem que começar, né? E não tem problema a gente começar e não ter logo a resposta, né? Ali muito clara na nossa cabeça. A gente vai trabalhar com o que tem claro na nossa cabeça e vai seguir em frente. Eu vou até citar a Dina, eu vou até falar, a fonte foi o blog da Lalita, O Ventre que Dança, e a Dina, né?
a bailarina egípcia, né, famosa, ela publicou um livro há uns anos atrás, em francês, que eu não li, mas a Lalita fez o favor, né, de colocar alguns trechos em português. Olha o que a Dina, por que eu vou falar da Dina? Porque a Dina é um exemplo muito usado de uma personagem de um produto muito bem acabado, né? Em que vende, né? E que as pessoas querem fazer aula com a Dina ou querem assistir a Dina por causa de. Então eu resolvi procurar mais saber sobre ela, né? E sobre o que ela acha dessa história. Então, um trecho que ela colocou lá, que eu achei que tinha tudo a ver, ela diz que é preciso se conhecer e saber por que você é boa. Nunca tomar as coisas como conquistadas. É preciso construir quem somos nós. Dina sou eu. Mas Dina também é um produto que eu construí e que continuo construindo. Essa frase tem tudo a ver com isso. Por quê? A Dina é um produto, assim como eu sou um produto, a Hannah Ash é um produto, assim como a Natália Trigo é um produto. A gente tem, né, aqui, a gente nessa live aqui, a gente tem alguns produtos aí, né? Nós somos produtos, mas a gente não consegue dissociar do CPF, correto? Então, a busca pela dança, para mim, tem a ver com isso. Como eu construir um produto e relacionar isso de uma forma confortável com o seu CPF. Então, essa que para mim é a grande jornada da busca da verdade na dança, né? E eu não sei onde foi que eu vi também, mas saber de onde você vem te ajuda a saber para onde você vai. Mas isso é na vida, né, gente? Mas assim, a gente tá falando de dança do ventre, mas assim, saber quem você é te ajuda a te escolher os caminhos, né? Você escolhe os seus caminhos a partir daquele background que eu falei, né? A gente tem um background de autoconhecimento e a partir daí a gente vai fazer as nossas escolhas. Só que nem sempre a resposta que você procura é a que você vai obter. Então, vamos dar um exemplo, que eu tô fazendo essa live para bailarinas de dança do ventre. Então, eu vou usar todos os exemplos de dança do ventre. Então, por exemplo, eu sou uma aluna avançada que quero me profissionalizar, né? E aí, a gente que é da dança do ventre, sabe que rotina oriental clássica, improvisada, a gente ouve muito esse discurso e a gente vê isso acontecendo. Que as rotinas orientais clássicas, quando são improvisadas de forma boa, você é considerada uma boa bailarina por causa disso. Peraí. E aí eu vou dar minha opinião. Discordo. Não acho que assim funciona, né? Você qualificar uma bailarina porque ela sabe improvisar uma rotina oriental clássica, né? Eu acho que é muito fechado o olhar, né? Você pode ser de bailarina boa de diversas maneiras, né? Então quando a gente está ali profissionalizando, a gente é muito cobrada para dançar rotina oriental clássica de forma improvisada, porque os concursos são assim, os selos de qualidade te exigem isso. Então você fica nessa noia de você acha que para ser uma boa bailarina de dança do ventre você tem que fazer isso, né? E não é verdade, né? Então, o que pode acontecer é que você, nesse caminho, por conta disso, porque você quer se encaixar nessa história, por mais que você procure, faça workshops com pessoas maravilhosas, que você tente milhares de concursos e tudo, você ainda assim tem aquele sentimento de que não está funcionando para você, né? E aí, você sem querer pode fazer um workshop de Hagala, um workshop de Núbia, ou você vai fazer uma aula teórica com a Márcia Dib, por exemplo, que acabou de entrar na live, e você se maravilha por aquilo, né? E como a gente sabe também que existem determinados assuntos na dança do ventre que não são tão populares quanto outros, a gente sabe disso. E ok, né? Não é esse a ideia, não, tanto faz se isso importa ou não, você se descobre num nicho muito pequeno e que tem pouca demanda e você vai fazer o quê com aquela tua vontade de ser capa da revista, com aquela tua vontade de ganhar um concurso naquele evento nacional que testou a sua capacidade e toda a sua habilidade em dançar uma rotina clássica improvisada? O que você vai fazer? Você vai se achar uma péssima bailarina por isso? Né? Então, uma coisa muito boa
E aí eu comentei, a gente discutiu, eu discuti isso com a Elaine Hollenberg na minha segunda live, que foi sobre como você estuda dança do ventre. A experimentação, ela é muito importante, principalmente para quem está começando. E até de repente, depois de alguns anos em que você não está se vendo mais encaixado em nenhum lugar, tem que experimentar diferentes workshops, diferentes professoras. Porque às vezes aquele método, por mais que você ache que todo mundo goste, muita gente gosta, acha que ela é maravilhosa, muito boa, não necessariamente você se encaixa naquele método daquela professora. E não quer dizer que ele é ruim, você simplesmente só não se identifica. Você tem que experimentar até você começar a se sentir mais confortável e aí sim, começando a definir os caminhos que você vai trilhar. Só que, novamente, a gente ainda está naquela superfície da definição da bailarina, do produto, né? Eu tô falando de antes, que verdade é essa? O que que te guia por trás dessas escolhas? Elas são exatamente inconscientes? Elas são inconscientes, assim, você... Ah, eu simplesmente gosto de dançar com véu e eu danço bem e é isso aí. É isso? Ou, eu dou aula, eu quero dar aula para profissionais apenas, porque isso dá um status, porque isso tarará. Mas você sabe fazer isso, tá funcionando. E aí, eu não sou psicóloga, longe disso, mas assim, essas escolhas que você tá fazendo, e é dessa verdade que eu tô falando dessa busca, elas refletem o quê? O que você realmente quer ou o que você acha que vai pegar melhor, né? E essa é a grande questão. Provavelmente, eu acho que todo mundo já passou por esse questionamento, pelo menos no início de carreira. Eu não sei se alguém não passou por isso. Pode ser, né, que tenham pessoas que não tenham passado por isso. Mas eu acho que todas as profissionais aqui, vocês podem falar aí. Em algum momento se viram nessa situação do tipo, não, eu tenho que fazer dança oriental clássica, eu tenho que ter X alunas, eu tenho que dar aula naquela escola para se me respeitarem e tal. Eu não sei, vocês podem falar enquanto eu dou uma olhada aqui no meu roteiro, que aí eu leio os comentários. Ainda tô falando de uma forma mais geral, tá, gente? E a gente vai tá começando a funilar agora. Então, quando vocês comentam aí, ou se não comentarem, tudo bem, a questão é a seguinte: nichos, né? A gente aqui da Dança do Ventre sabe do que a gente está falando. A gente sabe o que é mais popular, a gente sabe o que vende mais em todos os aspectos. Aspectos estéticos, aspectos de tema de workshop, aspectos de onde você vai dar aula, que eventos que você vai participar, que eventos você vai ser convidado, tudo isso, né? A minha pergunta é: existe esse nicho do popular para todo mundo se encaixar e fazer dinheiro? Todo mundo vai dar aula de rotina oriental clássica, ser capa de revista e ganhar o primeiro lugar num evento nacional? Acho que não, né? Então, assim, o que eu falei lá nos meus stories ontem, usando a lógica capitalista, você pode criar demandas. A verdade é essa. Às vezes você pode criar demandas, mas existem demandas que existem e que, na verdade, não existe. Existem demandas dentro da população do ventre, só que não existe gente para oferecer. E por que eu tô falando isso? Porque eu vou evitar falar de mim, mas enfim, há muitos anos, e aí eu acho que tem a ver com o meu background de cientista, né? Eu tenho, ou treinamento, eu tenho muitas perguntas sobre a dança do ventre. Muitas, 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 muitas e muitas. Eu nunca me dei bem com a história dos mitos, né? Enfim, os mitos de deusas, enfim. Para mim nunca fez sentido. E eu nunca entendi, eu não entendia, correto? E eu fiquei muitos anos atrás de alguém para me orientar. Eu preciso de ajuda, eu preciso de referência.
E eu não sabia onde eu vou buscar isso, como é que eu faço. Mas eu consegui, e com o passar dos anos, eu fui aos poucos acumulando algumas informações. Ok. E aí, por exemplo, surgiu o perfil das meninas do Runa Coletivo, né, das historiadoras que dançam, surgiu super recentemente, tem 2 meses, né, que são justamente as meninas que oferecem esse tipo de material que eu gosto de ler e que faz sentido para mim. E aí eu olhei, eu vejo os comentários e os elogios, aí eu fiquei pensando assim, gente, olha como existiu uma demanda, né? A Márcia, na verdade, já faz esse tipo de trabalho, né? Que é esse tipo de trabalho que eu tô falando. A gente discutiu orientalismo. O orientalismo eu já sabia antes da Márcia, né? Mas assim, eu discuti o que é orientalismo, de onde vem, quais são as origens da dança do ventre e tal. Eu já, felizmente, eu já estava nesse assunto há muito tempo. Eu já estava lendo, discutindo com várias pessoas. Mas aí vem um perfil, assim, fala: olha aqui, ó, bum, olha o material aqui. E eu vi o quanto as pessoas estão consumindo. Ou seja, existem demandas que as pessoas nem sabem que existem, né? E essa é a ideia. O que que você tem que começar a pensar? O que que você pode oferecer do seu, o que do seu CPF você pode trazer na dança? Porque assim, você tem que estar confortável com o que você está vendendo, correto? Né? Então, por exemplo, a gente está discutindo o mundo ideal e a gente pode discutir a vida real. Mas assim, no mundo ideal, eu não me identifico com véu wings, mas existe as pessoas querem que você dance véu wings. Ou eu não detesto dançar em restaurante, mas as pessoas querem que você dance em restaurante. Ou o contrário, eu detesto dançar em palco, eu quero dançar só em restaurante, mas por que que eu tenho que dançar no palco, né? E essas escolhas que você vai fazendo ao longo da sua experiência, do seu tempo, que vão começar a moldar esse produto final. Então, se eu não gosto de dançar em restaurante, por que que eu vou dançar em restaurante? Para atender uma necessidade de quem? Se eu não me sinto confortável, por que que eu vou fazer isso? E aí, dessa maneira em que você vai dando os seus checks na lista e aquilo vai fazendo sentido para você, você vai aprender, você vai começar a moldar esse produto final da bailarina. Então, essa para mim que é a busca da verdade. Não é uma questão, o produto final estético lá, ele vai ser a consequência de todas essas reflexões que você vai tendo ao longo dos anos. E é óbvio que você precisa experimentar. É óbvio, porque tem coisas que você só vai descobrir fazendo. E é disso que eu tô falando. Às vezes se você ficar viciado num tipo de escolha, não, só quero dançar restaurante, ou só quero participar de concurso, e você só investir seu tempo nisso, talvez você esteja perdendo oportunidades. Ou não, a não ser que isso esteja muito claro para você. E aí também, novamente, é uma escolha. Ah, eu sou uma pessoa muito competitiva, eu preciso competir, porque isso me satisfaz. Eu preciso, é uma necessidade minha. Tanto faz. E é dessa busca, é justamente essa conversa entre o seu CPF e a sua bailarina que você tem que estar fazendo constantemente. E o que isso tem a ver com a arte política? Né, que eu estava falando lá da live. Por que surgiu essa história, né, desse spin-off dessa live? Justamente isso. As coisas que você se identifica, né? Você necessariamente você vai trazer para o seu trabalho enquanto artista, né? Você tem você é uma assistente social e você não consegue não fazer dança do ventre e não se envolver em projetos sociais, por exemplo. Aquilo faz muito sentido para você. Você não faz porque você quer aparecer, você quer porque você quer fazer, porque você tem uma necessidade. Você tem a coisa, não, eu só quero trabalhar com adolescente, eu só quero trabalhar com profissional. Por que que você só quer? O que que isso tem a ver com você? Porque você tem que estar confortável. A Elaine escreveu aqui que acredita que o ideal para o artista é balancear motivações, desejos, objetivos e possibilidades. Se você tem um propósito mais definido, fica mais possível caminhar. Não, então, eu estava falando do mundo ideal, né? O mundo real justamente vai colocar a gente de frente para essas questões. Exatamente.
Então, por exemplo, um conselho muito comum para a gente dar para bailarinas que estão começando é: você tem que participar de concurso para aparecer na sua cidade. É muito comum a gente fazer. Eu mesma dou esse conselho. A pessoa acata ou não, mas assim, eu acho uma boa ideia você participar de concurso para você aparecer para os profissionais da sua cidade, né? Ou para as alunas e tal. As pessoas podem sim falar: não, 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 não quero, né? É, ou ela pode falar: olha, não gosto dessa ideia, mas eu vou tentar. Não me sinto confortável, mas eu vou tentar. E é justamente a questão do dinheiro, então, é a que faz a gente ferir nossos princípios o tempo inteiro, né? E são poucas as que vão ter o privilégio real de dizer não, né? Assim, não faço, né? São poucas as que realmente têm um privilégio de recusar uma grana e falar: não vou fazer isso. Por exemplo, ou por quê? Ou porque tem, considerando que a pessoa só viva de dança, né? Porque ela tem muita aluna suficiente, ela não precisa daquela dinheiro, daquela grana extra para fazer aquele trabalho, ou porque qualquer coisa que ela esteja fazendo banque ela. Mas se ela não tem um troço que exatamente banca ela, fica muito difícil você recusar algumas coisas, né? Tipo dançar em restaurante, ou dançar de graça, enfim, para divulgar o próprio trabalho, tanto faz, né? Mas o importante da busca dessa verdade, né, que vai refletir no seu produto final, é você procurar esse nicho em que você se sinta confortável, que você sabe que o que você tem a oferecer é bom, você garante, porque você estando mais confortável, você com mais background, isso vai refletir necessariamente no seu trabalho, né? E tentar descobrir demandas é ter na cabeça que moda passa. Moda passa. A gente teve moda do Caulia há uns anos atrás. Se você investiu tudo nisso para entrar na onda e ganhar dinheiro, ganhou, legal. Ainda existe demanda para Caulia desse jeito que existia há tantos anos, a ponto de você deixar muita coisa de fora para você só fazer isso? Por exemplo, é uma pergunta, né? Então, a partir do momento que você tem um nicho, esse trabalho mais estabelecido e tal, ele vai ficar, porque as modas vão e vêm, né? Até a franja tá voltando, né, gente? A franja na roupa, então a gente, depois de ver que as franjas estão voltando, a gente pode esperar de tudo, né? Então, uma pergunta é: você tem um legado? Você quer deixar um legado para o mercado de dança? Se a resposta for não, tanto faz. Segue a sua vida, faz o que você está fazendo e vai ser feliz. Mas se você quer deixar um legado, se você acha que tem capacidade, que você pode, não importa o tamanho dele, eu acho que vale muito a pena parar o que você está fazendo e começar a pensar sobre isso. Sem pressa, porque não tem data. Não tem data. E como eu disse, todo mundo está no meio do caminho, todo mundo está em algum momento desse caminho do desenvolvimento. É começar a fazer, é só criar o hábito de repensar de tempos em tempos o tipo de trabalho que você está fazendo e se isso aquilo faz sentido para você, porque esse sentido, esses objetivos eles vão mudar com o tempo, inclusive, né? O que fazia sentido para você não faz mais porque você envelheceu, porque você teve filho, porque você tem outro emprego, porque você mudou de cidade. E ok, a gente vai adaptar, né? Aí agora eu tenho uma outra pergunta para você, porque agora a gente vai começar a especificar mesmo, a gente vai entrar nas minúcias da dança do ventre. Já que a gente está falando de dança do ventre, o que vocês entendem? O que é a dança do ventre? O que representa a dança do ventre? O que é isso que a gente faz? Que profissão é essa que a gente tem muito orgulho? Eu sou bailarina de dança do ventre. O que significa? O que é a dança do ventre? O que é isso? É uma arte? Isso é muito vago, né? O que a gente está falando? O que é isso? Não sei se tem comentário aqui no Facebook. Acho que não tem. Eu queria ver de vocês, o que é a dança do ventre? O que significa? O que representa?
No Brasil, né, gente? Eu tô falando do Brasil. Eu não tô falando lá no Oriente Médio, não. Tô falando pra gente aqui no Brasil. O que que vocês acham? O que que é isso, dança do ventre? Porque eu tenho a minha definição de dança do ventre, né? Obviamente, essa definição não surgiu do nada, ela não foi me ensinada. Ela foi uma conclusão a partir de muita reflexão, de muito estudo que eu fiz ao longo desses anos. Então, por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento em que fica muito claro para mim o que é a dança do ventre e o que isso representa, é muito mais fácil você começar também. Você fala assim, ok, o que significa? Significa para você. Ó, a Cris Gomes falou, uma dança voltada à valoração e valorização da figura feminina. Isso é o que é a dança do ventre para ela, né? É isso. Então, provavelmente a Cris vai ter um trabalho que vai estar envolvendo esse autoestima, né? Ela vai receber todos os corpos, ela vai receber todas as idades. Na hora dela trabalhar uma coreografia em grupo, não vai haver nenhum tipo de discriminação baseada em nada, né? Por quê? Porque para ela é isso que significa. O que significa a dança do ventre para você? Ah, para mim a dança do ventre é uma dança noturna de entretenimento e é isso que eu quero fazer, porque é isso que eu tenho que fazer. Eu vou dançar em restaurante, vou dançar em casamento. Para mim, tanto faz, não tem nenhum tipo de valor mitológico, de autoestima feminina. É muito prático e ponto. A Lu, meu que descreveu que é muito difícil definir em poucas frases. Eu teria muitas definições, muitas reflexões. Talvez tenham várias respostas para uma única pessoa. Para mim, tem inúmeras. A Márcia Dib falou que é 100% descendente de árabes, então para mim é vivenciar gestual e conexões vinculadas à ancestralidade. Então, é isso. Então, esse tipo de reflexão a gente tem que fazer. Porque, na verdade, a gente tem que fazer, não. Aquilo tem que. É um bom ponto de partida. É saber, procurar pensar do que se trata essa dança do ventre. E aí, a partir daí, se você conseguiu, se enxerga a dança do ventre dessa maneira, aquilo faz sentido para você, é um ótimo momento para você, é um ótimo ponto de partida para você começar a moldar esse produto final aí, que é um final entre aspas, né? Ótimo. Eu gostei. As respostas são muito diferentes, né? É, e elas vão, assim, de acordo com a nossa conveniência, né? Elas vão variar de acordo com a nossa conveniência. E, novamente, eu não estou julgando. Eu estou falando que cada um vai ter o seu e vai trabalhar baseado nisso. Falando de dança do ventre. Então, uma vez assim definido, é, vamos falar, sei lá, eu da Márcia não sei falar, usar o exemplo da Márcia. A Lu falou que é pessoal, envolve sentimento, liberdade. Olha, eu acho que não é a dança do ventre. Esse aí faz parte do processo artístico. Qualquer artista, seja ator, seja pintor, seja músico, é impossível dissociar sentimentos, né? No sentido assim, dissociar a subjetividade do indivíduo e vai se expressar entendeu? Isso não tem como dissociar, isso vai acontecer em qualquer artista, inclusive na dança do ventre. Aliás, assim, é uma pergunta que eu vou deixar para vocês. A dança do ventre é uma forma de arte? Não é o objetivo dessa live. A gente não vai discutir o que é arte, mas a gente ouve muito isso. Ah, porque você vai fazer arte. Qualquer dancinha que você fizer vai ser arte. Mais ou menos. Eu acho que não é por aí que funciona, né? Mas assim, você pode encarar como isso. Mas eu acho que são importantes essas reflexões, porque, gente, a gente tem que bancar o que a gente vende. A gente tem que bancar. Eu estou vendendo um produto, seja na forma de dança, de aula, de curso. Você tem que bancar aquilo que você está fazendo uma vez que você for confrontado. Não estou falando de confrontado de briga, mas uma vez que você for confrontado pela comunidade de alguma maneira, você tem que bancar aquilo ali que você está vendendo.
Tem mais comentários. A Ju escreveu que é uma dança cênica desenvolvida no Egito, orientalizada em sua essência, que chega no Ocidente com apelos a uma série de estereótipos de feminilidade. Viu? São vários pontos de vista. Eu concordo, do meu ponto de vista é o da Ju, né? Isso, a partir do momento que eu tive consciência disso pra mim, que eu defini isso pra mim, minha vida ficou muito mais fácil. Exercício físico focado na saúde e bem-estar da mulher. A Elaine escreveu muitas coisas, mas hoje é uma inspiração artística para uma corporeidade circular e feminológica. Elaine, você fala muito difícil. Eu entendi o que você quis falar. Mas esse negócio de filosofia aí está te deixando falando difícil. Tá ficando bonito. A Laila escreveu que é muito mais que isso, é um estilo de vida. Faria sentido até para Márcia, né? Faz até um sentido para Márcia isso. A Nilza, oi Nilza, que bom que você está aqui. Para mim existem duas vertentes: trabalhar a dança enquanto arte ou enquanto cultura, ou ambos. Então, Nilza, eu meio que discordo de você. Sabe por quê? Porque eu acho que tem que parar essa polaridade de comercial e erudito, comercial e artístico, palco e restaurante. Eu acho que arte não é só erudita, existe arte popular, né? E eu não tô falando de dança, bala, dessas coisas, não. Tô falando assim do ponto de vista mesmo, assim, de você olhar e por que que aquilo ali do restaurante não é arte. Eu tô trazendo reflexões, novamente. Eu tenho me distanciado muito desse ponto de vista, porque eu acho ele um pouco elitista, né? Esse ponto de vista, assim, artístico, cultural, eu tendo a discordar de você. Eu entendi o seu ponto de vista perfeitamente, mas eu tendo a discordar de você. Eu tô tendendo a colocar eles meio que numa coisa mais entrelaçada, digamos assim, sabe? A Ju escreveu que o que hoje me interessa dessa linguagem são os desenhos circulares e espiralados. Gente, eu também tô mudando o meu produto, né? E por vários motivos. Novamente, eu não vou falar de mim, mas eu também estou num processo de mudança de produto, né? E eu acho ótimo, justamente porque eu quero que isso faça mais sentido com o meu CPF, né? Eu quero, a partir do meu CPF, não do psicológico, eu tô falando do meu ponto de vista do mundo, do meu ponto de vista de mim mesma, do que eu acho do que é a dança do ventre, do que eu acho que é o mercado da arte no Brasil ou no mundo. A partir dessas minhas visões que são pessoais, eu quero agora, a partir disso, transformar num produto. Porque eu tô tentando achar o meu nicho. E como eu sou uma pessoa diferente de todos vocês, como cada uma somos diferentes, eu acho que é possível cada uma desenvolver produtos ligeiramente diferentes uma das outras e a gente encontrar um nicho. Que, obviamente, as demandas vão ser mais ou menos populares, né? Mas, enfim. Nilza, eu distorci o seu ponto de vista, me desculpa. Mas olha só, isso já estava escrito no meu roteiro. Desculpa se eu distorci e se eu não entendi o que você quis dizer, mas isso já estava planejado, tá? De eu falar, independente de que. Sabe por quê? Porque essa é uma discussão que acontece no teatro, tá? No teatro existe essa discussão, né? Eu não faço TV porque TV não é arte. Ou, eu só faço cinema brasileiro porque eu só quero trabalhar com diretor XYZ. Ou, eu não quero fazer teatro de empresa para empresa, eu só quero trabalhar com teatros e interpretar Nelson Rodrigues. Essa discussão existe no teatro, né? Eu acho que essa discussão não existe muito na dança do ventre, mas a gente ouve aí de vez em quando umas coisinhas, né? Assim. Então, por isso que eu coloquei no roteiro. Mas a gente pode falar sobre isso depois, inclusive. Tá? Obrigada. A Nilza falou, artista é mega amplo e tem super valor, que é comercial, até pode ser artístico ou não. Enfim, mas eu espero que você tenha entendido o que eu falei, né? Porque existe essa discussão em outros nichos e eu acho que valia a pena mencionar aqui, porque é uma reflexão interessante, né? Uma dica, eu acho, que é ouvir os outros. Ouvir o que os outros falam sobre você. Todo mundo já recebeu esse conselho, né? E eu não tô falando exatamente de avaliação de concurso, não. Porque todo mundo que já participou de concurso,
tem algum, todo mundo aqui já participou de concurso em algum momento da vida, né? Nem mesmo que foi enquanto aluna, né? E a gente tem aquelas avaliações que podem ser úteis ou não. Eu tô falando de você ouvir os outros, aqui e ali pegar, ali, ouvir assim, ó, aquela menina tem, pô, ela tem um negócio ali com o cabelo, aquela menina ali, ela dança bem de salto alto. Assim, a gente começa a ouvir umas pequenas coisinhas e elas se tornam repetitivas a partir de um certo momento. Mas eu tô falando um pouco eu acho que é muito interessante e a partir de algum momento da sua profissão, você ter um diretor artístico. Ah, eu falei diretor artístico porque é uma pessoa que vai ter um olhar mais treinado. Mas algum orientador, eu vou colocar assim, a pessoa não necessariamente precisa ser um diretor artístico, mas um orientador, aquela pessoa que você confia muito no julgamento para você conversar. E, obviamente, esse orientador ele pode ser mudado ao longo dos anos, né? À medida que você vê que não tem mais muito do que sair daquilo ali, justamente porque aquele orientador é uma pessoa diferente, né? Em algum momento, ela vai ter uma limitação de oferecer ajuda, né? Então, eu acho que é uma coisa muito interessante. Você ter alguém para discutir todas essas reflexões aqui que eu trouxe para vocês. Eu acho que é uma dica muito boa. Uma outra dica muito boa e que eu vim aprender aqui nos Estados Unidos é você ter planejamento real. Planejamento real. Eu não tô falando de objetivos. Ah, eu quero um figurino nesse ano, eu quero ganhar uma competição esse ano. Não, não, não. Escrever baseado nas suas autoavaliações de qualidades, defeitos, todas essas reflexões que a gente tem, não só de qualidade, defeito, não, tô falando de tudo isso que eu tô falando, todas essas reflexões que a gente tem a partir do nosso CPF, olhar para o mercado e ver o que você também tem para oferecer, aquilo faz sentido, né? E planejar, né? Os norte-americanos, eu já falei que para algumas pessoas, né, eles são muito bons nisso, muito, muito bons. Então, é um aprendizado diário, essa coisa do planejamento, e faz muito sentido, porque te dá muito foco e você colhe os resultados com mais rapidez, né? A Marcele Hanan, obrigada, viu? É necessário ter alguém de confiança. Gente, tem que ter. É um investimento que vale muito a pena. Em vez de você comprar um figurino, paga uma orientação. Acho que vale a pena. A Elaine Kate escreveu: acho válido uma composição artística ter um olhar de fora, porque às vezes pra gente faz todo sentido, seja a construção de um personagem, coreografia, espetáculo, por aí vai. Não, sem dúvida. Eu sou super a favor de um orientador fixo por um tempo e depois, sei lá, você fica sem, vive a vida, coloca em prática as suas ideias e depois troca ou volta. Cara, tem que ter, né? E agora algumas coisas específicas de dança do ventre, que eu queria discutir, que talvez as pessoas nunca pensaram sobre isso, e aí tem a ver mais com o produto mesmo, o produto final, né? O produto final mesmo, assim, porque para quem chegou depois, vai fazer mais sentido o que eu tô falando agora, porque eu gastei, sei lá, 40, sei lá, meia hora pelo menos falando de busca da verdade da dança. E que isso não tem a ver, eu não tava falando do produto, eu não tava falando do estilo, eu não tô falando disso, eu tô falando de coisas que são mais fundamento mesmo, que são base e que dizem muito respeito a quem é você, né? Ao seu CPF, né? Eu tô falando CPF todo mundo, porque todo mundo vai entender. Né? Eu falei muito antes disso. Né? Essas coisas estando uma vez muito mais claras, que aí você vai partir para moldar o seu produto. Então, por exemplo, né, relacionando aquela minha live da arte política que eu falei, posicionamento político, e não tem a ver com partido. Veja, parem com isso, tira da mente. Posicionamento político. Eu sou uma pessoa, e outra coisa, sem julgamento, eu sou uma pessoa consumista. Eu não consigo, eu não me aguento, talvez eu tenha que tratar isso, talvez eu tenha que resolver isso, ou não, eu tô ótima com minha escolha.
você provavelmente vai refletir isso na escolha de figurinos. Provavelmente. Você não tem grana para figurino, porque a sua vida, o seu CPF tem uma situação. Você vai refletir isso nos seus figurinos. Eu só trabalho em escolas em determinada região. Provavelmente você tem uma situação que te permita isso. Você tem que ir para lá, para cá, você gasta 2 horas para ir, para voltar no mesmo dia. Deve ter algum motivo para isso. Então, assim, vamos lá, outra coisa. Eu eu só gosto de dançar tarabe, né? Vamos botar aqui, todo mundo entender, né? Vamos ser didáticos, né? Só gosto de dançar ao Consum, né? Deve ter alguma razão para isso, né? Por que você só gosta de dançar ao Consum? Por que você dança ao Consum? Né? O que isso quer dizer sobre você? E comparando várias meninas que dançam ao Consum, e a gente vai ver as diferenças, eu vou conseguir, quem tiver um olhar mais treinado, assim, de pensar assim, essa sabe o que tá fazendo, essa não sabe o que tá fazendo, não é verdade? E então, tudo que a gente faz, a forma como a gente dá aula, onde eu dou aula, que figurino eu escolho, de que ateliê, que tipo de música eu danço, que eventos eu frequento, onde eu danço, se eu dou aula, se eu faço parte de um projeto social ou não. Novamente, eu não estou julgando, eu só estou falando a realidade, né? Quantos figurinos eu troco, se eu fico com o mesmo figurino 5 anos, eu só duro 1 ano, né? Isso necessariamente reflete o seu CPF, por mais que você não tenha consciência disso. E se você é aleatória, porque eu já fui aleatória, eu já fui completamente aleatória, né? Principalmente no correio de dança, eu comprava figurino dali, achava bonitinho, achava legal, aí você dança, agora eu quero dançar isso, agora eu quero dançar aquilo, agora eu quero dançar aquilo outro. Aí eu vou dar aula disso. Planejamento de aula, né? Assim, você começa dando ralige, não deu nem ritmo direito, sabe nem pisar no duma, você já tá dando ralige para as meninas. As pessoas meio que, em algum momento da vida, foram um pouco aleatórias dentro da dança do ventre. Isso também diz alguma coisa. Se você começa a perceber a pessoa fazendo isso, você fala assim, essa menina talvez esteja perdida, talvez ela precise de uma orientação, porque a gente não consegue enxergar um padrão ali, né, de trabalho. E se você pretende deixar um legado, se você quer vender um produto, se você quer mostrar que esse produto... Para você vender um produto de forma consistente, ele tem que ter um pouco de coerência com tudo que você faz e fala. Por isso que tem a ver até com o gerenciamento das suas mídias sociais, também são um reflexo disso aí, né? Se você fala sobre política, se você não fala sobre política, se você bota lá que é a favor de reciclar, se você tanto faz, eu tô pouco me lixando para reciclagem, novamente, sem julgamento. Tudo que você vai postando, as imagens que você coloca, elas têm que fazer sentido pro produto que você vende. E, de preferência, tem que fazer sentido com você em pessoa. Porque não adianta você querer vender um produto, chegar lá e você é uma pessoa completamente diferente. Não adianta você falar com voz de criança na live, né? E mostrar todos os seus dentes. Linda, olha como eu sou fofa e maravilhosa e tal. Quando a pessoa vai fazer aula com você é super mal educada, você fala um monte de palavrão. Então, assim, você pode ser essa pessoa mal educada e falar um monte de palavrão, mas pelo menos na hora de você vender, seja coerente, né? Então, assim, se te incomoda falar com voz de criança, por que você vai fazer? Né? Se você te incomoda, se você não gosta de fazer selfie, por que você vai fazer selfie? Né? Não faz sentido. Então, essas coisas, e obviamente em 1 hora eu não tenho como falar de todos esses detalhes, e aí eu acho que entra aí a orientação que as pessoas precisam. Você precisa encontrar alguém para ter essas discussões regulares para te ajudar a orientar. Não seja falciane. Eu não sou falciane, e esse é um defeito. Viu? A Lu falou assim, não seja falciane. O fato de eu não ser falciane já me trouxe muitos problemas no mercado da dança. E isso é o meu CPF, né? Eu tenho muita dificuldade em
em ser falciane. E eu não tô falando que isso é uma coisa boa ou não, tá? Eu. Tá, ela não tá falando de mim, mas foi um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo, exatamente, Lu. Você sabe que eu não sou mesmo. Mas é um exemplo perfeito, caiu muito bem. Você, eu não consigo, e isso me traz muitos problemas na vida pessoal. A partir do momento em que eu não consegui equilibrar isso no mercado, me trouxe problemas também, né? E aí eu tenho que pensar nisso, se eu vou continuar assim ou se eu vou equilibrar, né? E é disso que eu tô falando. Eu me sinto confortável com um certo nível de falsidade? É uma pergunta que eu tenho que me fazer. Se eu me sinto confortável, eu vou aprender a usar isso. Mas se eu não me sinto confortável, eu vou ter que arcar com as consequências dessa minha escolha. Então, obviamente, como eu falei, né? A gente não tem como abarcar tudo na live, eram realmente reflexões mesmo, né? E essas reflexões, justamente, elas vão mudando com o tempo, né? A pergunta que você tem que fazer no final é qual a sua marca. Mas eu acho assim que essa qual a sua marca também é uma discussão também que virou um pouco clichê, porque as pessoas acham que marca tem a ver com eu vou dançar fusão. Eu adoro dançar fusão, eu só danço fusão. Ou não, eu só gosto de usar vestido. Não, o brand, a marca, não é você dizer que só gosta de dançar fusão, eu vou dançar fusão. E aí você dança tudo de qualquer maneira, do jeito que você quiser. Não é isso, é muito mais do que roupa, é muito mais do que estilo de música que você escolheu. É muito mais, e é disso que eu tô falando, da coerência. Se você tem mais coerência, se isso não fere os seus princípios, enquanto pessoa, enquanto CPF, a chance de você desenvolver um trabalho melhor é muito maior, né? Mas essa é a minha reflexão, né, que eu queria trazer para vocês. Esse conjunto de escolhas que a gente vai fazendo, que a gente se sente confortável em transitar, por exemplo, qual a porcentagem de falsidade que eu consigo lidar, né? Se ela é coerente e ela não te fere princípios, mesmo que isso signifique copiar pessoas. Se você acha que tá tudo bem copiar pessoas, vai ser feliz. O problema é seu, né? Novamente, você tem que bancar o que você está vendendo. Você cobra um preço X por quê? Você gosta de usar esse tipo de figurino? Por que você gosta de usar mini saia? Você usa mini saia por quê? Você não pode usar roupa de perna muito aberta. Por quê? Por que que você usa roupa de perna muito aberta, né? Mas como eu falei, isso aí para mim é mais cereja. Essas cerejinhas, elas vão ser muito mais fáceis da gente organizar no bolo a partir do momento em que tudo isso que a gente discutiu hoje na live fica mais claro pra gente, né? Então, você está sempre passando uma mensagem através da sua arte, seja dança, música, pintura, se sempre, porque não tem como você dissociar todos esses princípios, todas essas qualidades, todos esses defeitos, não tem como. E a pergunta é, que mensagem é essa que você quer passar, né? Então, para mim, isso é a busca da verdade na dança. A busca na verdade na dança não é só quero dançar de vestido, quero dançar só on consumo. É muito, muito mais. E eu acho que isso não fica claro para as pessoas, né? Quando a gente fala isso, né? Chegar nos comentários. A Elaine Kate falou, eu acho que sobre ser faciane, não sei se quando entende-se onde quer chegar, existe forças para isso. Suportar ou passar por cima, não se posicionar mediante as falas que não correspondem a seus valores, pode ser um meio de quebrar o sistema e chegar lá. Ter representatividade, por aí vai. E, de repente, quando se chega lá, fica mais possível expor todas as suas verdades e até alcançar as pessoas. Porque, na real, esse mundo nos resume a números. Elaine, mas esse é um posicionamento seu. Tem gente que não quer absolutamente nenhum envolvimento com nenhum tipo de discussão que vá além de técnica, né? E novamente, isso é uma escolha, a gente sabe disso, né? Não quero ser polêmica, até porque a live tá acabando.
eu vou ter que encerrar. No Facebook pode acontecer, pode continuar, mas aqui no Instagram eu vou ter que terminar. A não ser que vocês queiram que eu abra mais uma hora aqui no Instagram. Não sei se vocês estão cansados, saco cheio de olhar pra minha cara. Mas assim, posicionamentos políticos, a gente sabe, a gente conversa isso com frequência, são escolhas, né? Você está falando sobre posicionamento mediante falas que não correspondem. Assim, não é um posicionamento seu, é algo que é possível de se pensar. Ah, sim, a gente tá aqui, eu tô aqui falando, mas na verdade, assim, com nenhum intuito de colocar, né, regrinhas e tal. Ah, abre outra. No Facebook eu posso continuar, né? Ai, gente, que lindos, eu tô amando. Então vocês podiam falar mais, por exemplo. É, eu queria citar uma outra frase da Dina, né? Como eu falei, eu citei uma frase lá no início, e eu queria citar uma outra frase da Dina, que é um exemplo incrível, case de sucesso no mercado da dança do ventre, em que ela falou assim, que a dança do ventre ela é uma linguagem, você pode copiá-la, pronunciá-la com perfeição, mas se você não a conhece profundamente, com tudo que ela carrega de significado, de história, de cultura, de emoção e tradição, você deixa algo a escapar. Gente, eu assim, assino embaixo. Se tivesse um documento assim, eu ia botar meu nomezinho lá. Ah, concordo. De acordo, Hanash. Para mim, isso faz muito sentido o que ela falou. Mas você não precisa seguir essa lógica. Se você tá pouco se lixando sobre o que significa. Gente, ele me deu 30 segundos para terminar aqui. Legal, Nanda, obrigada por você estar aqui, tá? Eu espero que, assim, a ideia, né, novamente, é, é contribuir, né? Porque eu, assim, uma das minhas metas, assim, se existe um legado que eu quero deixar, né? Porque eu acho que o meu ponto de vista, meu timeline aqui nesse mercado não vai durar muito tempo, é como eu posso contribuir para profissionalizar mais o mercado. E aí isso faz muito sentido para quem me conhece pessoalmente, né? A Elaine tá. Elaine foi pro Facebook, Elaine Kate. Tá, tudo bem. Oi, amiga, Elaine entrou, outra Elaine. É, Isso faz muito sentido para quem me conhece pessoalmente, né? Porque como eu trabalho com ciência, para quem não conhece, eu sou cientista, cientista de verdade. Eu tenho mestrado, doutorado, estou no meu segundo pós-doc, eu trabalho com ciência de bancada mesmo. Esse é um dos motivos de eu estar aqui na Johns Hopkins, né, aqui nos Estados Unidos. Então, eu tô o que paga as minhas contas é a ciência, né? Que é uma profissão assim super bem estabelecida em todos os sentidos, né? Que pode ser questionada, deve ser questionada, inclusive o tempo todo. Gente, eu sei que o sol tá no meio da minha cara, mas vai ficar assim. Então, o meu CPF interfere muito na minha maneira como eu dou aula e na minha maneira como eu desenvolvo minha bailarina, porque está muito entranhado em mim. E eu sei, quem já teve aula comigo sabe disso, né? Sabe como eu dou aula, que é nada de esotérico, tem zero esoterismo envolvido, né? Porque não cabe, não me serve, não faz sentido para mim, não consigo, né? Eu perdi aqui teve um comentário de Rondônia. Depois a gente pode conversar no privado, viu? É, e então não faz sentido, né? Como é que eu vou ensinar mitos e desenvolver sagrado feminino se eu não consigo nem fazer isso para mim, né? Então eu necessariamente vou ter um método de trabalho que vai estar muito, muito relacionado à maneira como a ciência trabalha. E eu acho maravilhoso, eu acho que é uma coisa muito boa, né?
E eu acho que, e aí, novamente, é disso que eu tô falando. O que que você tem aí de oferecer já pronto, já maduro e que você pode tentar refletir na sua arte? Isso, acreditem, reflete na minha dança também. Pelo menos assim, se as pessoas podem não entender, mas quando eu construo as minhas danças, tem muito disso, assim, tem muita racionalização, né? Por isso que eu falei, essa coisa do amor, pra mim, ela não me move dentro da dança, né? O amor pela dança, ele tá em outra prateleira de toda a minha estante de dança do ventre. Tem uma estante de dança do ventre, né? Existem várias categorias, né? Assim, o meu amor pela dança, ela tá numa gavetinha, né? E essa gavetinha, ela serve para alguma. Eu acesso essa gavetinha em alguns momentos, mas na hora de eu construir a dança, eu não acesso a gavetinha do amor, né? Mas isso é uma coisa pensada, isso é uma coisa que faz todo sentido para mim, tá? Por que que isso... Ah, sim, a Laila pediu para eu repetir a frase da Dina e a gente pode falar sobre isso. A Ju falou que ela definiu que é uma língua e não uma linguagem. Eu não sou de humanas, então você... Obrigada pela correção. Oi, Ivan, está falando de dança do ventre. Então, vou repetir porque a Laila pediu. A Dina, a bailarina famosa egípcia, né? Que é um produto, como eu falei, um case de sucesso. Ela escreveu que a DV, né, a dança do ventre é uma linguagem. Você pode copiá-la, pronunciá-la com perfeição, mas se não a conhece profundamente, com tudo que ela carrega de significado, de história, de cultura, de emoção e tradição, você deixa algo escapar. Realmente faz um pouco mais sentido, mas eu não me garanto nessa diferença entre língua e linguagem muito bem não, tá, Ju? Vou deixar passar, tá? Eu vou deixar passar o que a Dina falou. Tanto faz. A questão aqui é que eu trouxe lá no meio da live. O que que é a dança do ventre para você? O que que ela representa para você? O que que ela representa no Brasil? O que que ela representa no mundo? Por que que você tá fazendo dança do ventre, gente? Por que que você não foi fazer dança flamenca? Por que você não foi trabalhar com axé? Por que que você, sei lá, foi pintar quadro? Por que que você está na dança do ventre? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer, né? É um excelente ponto de partida. E a partir daí, gente, quem não entrou agora, depois vê a live de novo para pegar todo o início, porque eu não quero me repetir. A gente abriu de novo aqui só para a gente meio que encerrar um pouco a discussão, né? Porque assim, eu meio que já passei pelo meu roteiro todo do que eu tinha produzido, né? A gente até pode falar um pouco da Dina. Eu não sou especialista em Dina. A Dina é uma pessoa que eu precisava estudar um pouco melhor. Não porque eu quero dançar como ela, mas para entender o que que significa, o que que é a Dina, né? O que que esse fenômeno significa na dança do ventre. Mas assim, as roupas delas, que são super polêmicas, elas não foram nem um pouco aleatórias. A criação dos figurinos da Dina não teve nada de aleatório, né? Existia todo um contexto dentro do Egito, político, um contexto pessoal dela, né? Que refletiu nos figurinos dela, refletiu na dança dela, né? Que muita gente acha ela caricata porque ela canta dançando. Aquilo não é aleatório, né? Então, ela é um excelente exemplo para ser estudado, né? Nesse sentido de desenvolvimento de produto, né? Fica uma dica aí, né? E a gente no Brasil também existem outros produtos parecidos, como a Dina, né? Que também vocês podem observar melhor, né? E ver essa coerência, ver esse padrão do que eu tô falando, né? Padrão de figurino, padrão de música, padrão de post, padrão de foto, né? Que é esse produto aí que está mais desenvolvido do que outros. A pergunta você quer... Outra pergunta, você quer ser um produto? Você vê a dança do ventre como um produto, né? Também é uma coisa importante. Porque se você nem vê a dança do ventre como um produto, talvez essa live não tenha feito nenhum sentido, né? Mas a gente está pensando aqui que sim, a dança do ventre é um produto. Você precisa ganhar dinheiro com isso. Você precisa capitalizar em cima desse produto. Por mais que você ame ele, você ama ele demais, mas eu amo ciência e eu ganho dinheiro para fazer ciência. Se eu não ganhar dinheiro para fazer ciência, gente, eu não vou trabalhar de graça.
Eu não vou trabalhar de graça para a ciência. Ah, mas é uma coisa nobre, é uma coisa maravilhosa. Muita gente acha nobre, mas eu não vou trabalhar de graça. Então, na dança do ventre é o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio. A Laila escreveu que a bailarina dela é muito esotérica e minha dança reflete isso. Gente, e aí, nichos. Que nichos você pode encontrar, criar e para você poder se desenvolver plenamente. Entendeu? Gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês não viram a live sobre arte política, vai complementar muito, né? Isso era um spin-off, né? É um raminho da live anterior, né? É uma reflexão que surgiu minha, né? A partir da live que eu tive sobre arte política. Eu sugiro que vocês vão no meu IGTV no Instagram, ver. Eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido isso que eu tô falando, com uma pitada desse incômodo que eu tinha, né? Com essa verdade na dança que a gente tem que buscar e que ninguém falava. O que você está falando? O que é verdade na dança? Né? Do que se trata, né? A Elaine escreveu, Elaine Kate, sobre o que é produto ou forma de se posicionar como produto, acho bem restrito em meio a... Ops. Acho bem restrito no meio da DV? Sobre o que é produto ou forma de se posicionar como produto, acho bem restrito ao meio DV. Eu acho que é um produto aí, que a gente tem que capitalizar em cima. A questão é como você vai fazer isso. Mais alguma coisa, gente? Eu acho que tudo que eu tinha. Como eu sei que no Instagram dura 1 hora, eu crio os roteiros assim, o máximo de objetividade possível para para caber, né? Mesmo o Facebook dura mais, no YouTube dura mais, mas eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para dizer. Vocês, quem tiver afim de continuar a conversa comigo no privado, pode fazer, super recebo. Não tem nenhum problema. Que mais? Se vocês não concordam, né? Assim, de verdade, assim. Outra coisa minha, de cientista, né? Eu sou cientista, novamente. Para mim é natural receber crítica. Assim, crítica é o meu dia a dia. E eu juro, todos os dias, a gente é criticado quando cientista. De coisas bem pequenininhas a coisas maiores. É todo dia. Não tem um dia que você não passa e você, a não ser que você esteja sozinha, mas assim, não tem um dia que você não passa que alguém fala assim, ops, olha só, presta atenção aqui nesse negócio aqui, né? Então, assim, se vocês não concordaram, não tem problema. Não vim aqui estabelecer nenhuma verdade, né? Tanto faz. Eu vim aqui realmente dividir e eu achei que valeria a pena dividir mesmo, assim. Então, é isso. Elaine, as pessoas têm muita gente agradecendo, né? Mais alguma coisa? Gente, Mores! Mores, obrigada. Obrigada pela presença. Deixa seu like. Beijo, gente. Muito obrigada. Espero que a gente se veja nas mídias sociais da vida, tá bom? Beijo mesmo. Obrigada, tá, gente, por estar aqui.